Senhores vereadores, povo presente, bom dia. Sob a proteção de Deus e em nome do povo perdoense, com auxílio dos colaboradores desta casa, damos início aos trabalhos desta Casa de Leis às 10 horas e 15 minutos, onde será realizada a segunda sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2023. Solicito a gentileza da nobre vereadora Renata Maria para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Bom dia a todos os presentes, vereadores e vereadoras. Eu vou ler Provérbios, capítulo 11, versículo do 8 ao 13. O justo livra-se da angústia, em seu lugar cai o malvado. Com os lábios, o hipócrita arruína o seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência. Com a felicidade dos justos exulta a cidade, com a perdição dos ímpios solta brados de alegria. Uma cidade prospera pela bênção dos justos, mas é destruída pelas palavras dos maus. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O homem sábio guarda silêncio. O perverso trai os segredos, enquanto um coração leal os mantém ocultos. Só até aqui. Terminada a leitura do trecho da Bíblia, solicito a primeira secretária, vereadora professora Edilane, para que proceda a chamada regimental. Presidente, vereadoras, vereadores, público presente, em especial os representantes do LAMIS, sejam bem-vindos, colaboradores da Câmara, internautas, bom dia. Chamada regimental, segunda sessão extraordinária de 2023, vereadores. Antônio Marcos Flauzino. Edilane Aparecida de Oliveira Batista, presente. Edson de Souza Lima. Presente. Fabiana Feis. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Estevo Franco. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Renata Maria Alves de Oliveira. Presente. Rosângela de Souza Pavan. Sidney Santos Alves. Antônio Marcos Flauzino. Antônio. Terminada a chamada, presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. A ordem do dia desta sessão destina-se à deliberação do veto do projeto de lei 30/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre regulamentação dos parâmetros urbanísticos aplicáveis ao loteamento urbano Portal LAMIS. Altera o anexo 2 da Lei nº 2.492 de 2019 e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário, professora Edilane, para que proceda à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, veto do projeto de lei número 30/2023. Parecer número 4 de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, veto ao projeto de lei número 30 de 2023. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo em mãos para analisar e emitir parecer ao veto do projeto de lei número 30, de 19 de maio de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre regulamentos, parâmetros urbanísticos aplicáveis ao loteamento urbano Portal LAMIS, altera o anexo 2 da Lei 2.492 de 2019 e dá outras providências. Parecer do relator. O veto aos projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal é privativo do chefe do Executivo e devem estar circunscritos nos princípios constantes do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, quais sejam: ser considerado inconstitucional porque ferem a Constituição Federal, a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica Municipal, em conjunto ou isoladamente, ou ainda
ser considerado contrário ao interesse público. No caso vertente, houve por parte do poder vetante a alegação de que havia, antes da votação, mas depois da inclusão na ordem do dia, o pedido de retirada, que não foi considerado pelo presidente, como lhe faculta o regimento desta casa, e que foi mantido na ordem do dia e votado. Somado a esse fato, o que foi protocolado na Secretaria da Câmara foi um requerimento apócrifo que não reúne condições de admissibilidade. Vencido esse fato, a alegação invocada é a de que houve um vício na votação, por entender que se trata de um projeto de lei complementar e que depende a teor do que dispõe o artigo da Lei Orgânica Municipal. Entretanto, o veto não se sustenta. A1, porque foi o próprio Poder Executivo que o enviou à Câmara Municipal como lei ordinária. A2, porque o projeto de lei não sofreu qualquer alteração na Casa de Leis. A3, porque o projeto de lei corrige uma falha muito grave do Poder Executivo, que quando enviou o projeto de lei sobre o plano diretor, inclui deste um loteamento já aprovado pela municipalidade, deixando-o de fora do zoneamento instituído, como se isso fosse possível ou tivesse passado desapercebido. A4, porque o projeto aprovado não vai contra o interesse público, porque não foi essa a razão para a propositura do veto. Aliás, como loteamento em que os 671 lotes foram já vendidos, segundo se sabe, tem mais de 250 proprietários interessados em construir, e isso incrementa a economia local. Serviços de engenharia para elaboração dos projetos das unidades habitacionais, nivelamento dos lotes, pedreiros, serventes, carpinteiros, marceneiros, gesseiros, pintores, jardineiros, material de construção, telhados, encanadores, eletricistas, porteiros, caseiros, material elétrico, hidráulico e depois mais 500 famílias impulsionando o comércio local, nos supermercados, lojas, mercadinhos, quitandas, farmácias, despachantes, lanchonetes e muito mais. A5, porque o projeto de lei não trata de instituir ou modificar o texto da lei do Plano Diretor Municipal, mas somente o de corrigir uma falha que não poderia e não deveria ter ocorrido por parte do Executivo Municipal, ao ter deixado de fora do plano diretor um loteamento previamente existente. A6, porque o prazo fixado em 5 anos para modificar o plano diretor municipal não se aplica ao caso presente, porque não se trata de modificação, mas de correção de uma falha sanável e que deve ser corrigida, uma vez que os adquirentes de lotes do loteamento Portal Lamis têm os direitos adquiridos desde a data da aquisição do lote e que hoje em dia não têm os respectivos projetos de construção processados pelo Departamento de Obras da Prefeitura do município de Bom Jesus dos Perdões para expedição do alvará de construção, sob a alegação do loteamento, que o loteamento não foi contemplado no plano diretor, como se essa circunstância pudesse ter ocorrido sem representar uma falha por parte do próprio Poder Executivo, que hoje veta um projeto de lei que ele mesmo enviou à Câmara Municipal de próprio punho para corrigir a própria falha. A7, porque o projeto de lei vetado não tem o condão de modificar o plano diretor municipal, mas tão e somente o de corrigir um erro material, ou seja, o fato do projeto de lei que o instituiu não ter sido inserido no plano diretor um loteamento previamente existente à lei que institui o plano diretor municipal, com direitos e obrigações instituídos no processo de aprovação administrativos e registrados no cartório de registro de imóveis de Atibaia, direitos esses que o próprio Poder Executivo vetante reconhece. A8, porque o projeto de lei foi enviado à Câmara Municipal como lei ordinária, como está textualmente escrito no seu enunciado, e assim foi tratado nesta Casa de Leis
que entendeu que se tratava mesmo de lei ordinária e como os procedimentos ocorreram. É bastante conhecido no meio jurídico o jargão que diz: ninguém pode aproveitar da própria torpeza. Ou seja, o chefe do executivo enviou o projeto como lei ordinária e agora, para vetá-lo, alega que se trata de lei complementar, o que não é. Ah, não, porque mesmo que a simples correção de uma falha existente do plano diretor municipal e que está agredindo a Constituição Federal ao negar direito ao direito adquirido dos cidadãos, como previsto no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, tivesse que ser considerada como lei complementar e com votação em 2 turnos. A Câmara Municipal tem entendido que essa obrigação é inconstitucional, pelo princípio da simetria, que deve ser seguido pelo ente de cima para baixo, já que também é do entendimento nos tribunais superiores em remansosa jurisprudência. Assim, é que o artigo 69 da Constituição Federal não prescreve que as leis complementares devam ser votadas em 2 turnos, mas somente exigem que seja pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. No mesmo sentido, a Constituição do Estado de São Paulo, que somente exige aprovação por maioria absoluta para aprovação de leis complementares, bem como informa que os demais procedimentos devem ser seguidos os mesmos das leis ordinárias, como fundamento no artigo 23 da Constituição do Estado de São Paulo, inverso. Artigo 23. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Assim, a única exigência que deve existir e que diferencia uma lei ordinária de uma lei complementar é o quórum de maioria absoluta. Ou seja, tem que ser aprovada por metade mais 1 da totalidade dos vereadores, 6 vereadores. Assim, mesmo que a nossa lei orgânica municipal estabeleça que a votação das leis complementares deve ser votada em 2 turnos com aprovação da maioria absoluta, conforme o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, a exigência é inconstitucional porque impõe uma obrigação não exigida nem pela Constituição Federal e nem pela Constituição Estadual e se constitui em letra morta na nossa Lei Orgânica Municipal. A 10. Acredita esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação que o chefe do Executivo submeteu o projeto de lei, ora vetado, à apreciação desta Casa de Leis, já sabedor de que a simples inserção no Plano Diretor Municipal de loteamento que, indevida e inexplicavelmente, havia ficado de fora do Plano Diretor, não se constitui em lei complementar, porque não modifica o conteúdo vigente e, além disso, e mesmo que fosse projeto de lei complementar, este sujeito ao quórum de maioria absoluta, mas não do inconstitucional 2 turnos, uma vez que a Lei Orgânica Municipal deve acolher obrigatoriamente, no que couber, o princípio constitucional da simetria. Nesse sentido, dos inúmeros julgados dos tribunais superiores, destacam-se 2. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Orgânica do Município de Carlos Barbosa. Processo legislativo, quórum qualificado. E, não obstante a ausência de regra explícita na Constituição Federal de 88 e na Constituição Estadual de 89, os municípios estão obrigados à observância do processo legislativo nelas previsto, como princípio simétrico do regime federativo adotado pela primeira. Ação julgada procedente. Ação direta de inconstitucionalidade, número 5960-47530, 7 de outubro de 1996. Norma inserida na Constituição do Estado de Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas Local executar suas próprias decisões.
Constituição Federal, artigo 68, inciso 11. Competência não contemplada no modelo federal. Declaração de inconstitucionalidade. Incidente, tanto, por violação ao princípio da simetria. Constituição Federal, artigo 75. Desse modo, com fundamento na Constituição Federal, Constituição Estadual, doutrina e jurisprudência, a exigência de votação em 2 turnos das leis municipais complementares contidas no artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões é inconstitucional. Assim, as votações de leis complementares municipais devem ser realizadas em um único turno, mantendo, porém, a exigência de aprovação com o voto favorável da maioria absoluta. Ocorreu neste caso, já que o projeto de lei vetado foi aprovado por unanimidade. Como não houve alegação de que o projeto de lei vetado não contraria o interesse público, sob essa ótica, não será analisado por esta comissão. Diante do exposto, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela rejeição do veto, observando que para a rejeição será necessária a aprovação. A única exigência que deve existir e que diferencia uma lei ordinária de uma lei complementar é o quórum de maioria absoluta. O quórum de metade mais 1. Bom Jesus Perdões, em 28 de junho de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Rosângela de Souza Pavan, presidente. Paulo Sebastião Bueno, relator. Renata Maria Alves de Oliveira, membro. Terminada a leitura, presidente. Obrigado, professora Edilene. Registrar a presença dos vereadores Antônio Marcos Clausino. Da vereadora Rosângela de Souza Pavan. Bom dia, presente. E do vereador Sidney Santos. Presente. Senhores vereadores, nesse momento eu abro a palavra sobre o ato que diz respeito ao veto. Lembrando que é só, exclusivamente, a respeito do veto, por se tratar de uma sessão extraordinária. Algum de vocês gostaria de fazer uso da palavra? Professora Edilene? Eu vou ser muito breve. Na verdade, esse é um assunto bastante exaustivo, principalmente para os proprietários do LABIS. Isso escracha para o nosso município a falta de um trabalho conjunto, legislativo, executivo, equipe técnica em função do bem maior, que é o interesse do município. Então, infelizmente, hoje, a gente vem para essa votação novamente numa situação extremamente desagradável para todos nós, porque quando trabalhamos juntos, dentro da lei e com respaldo técnico, não tem divergência. A divergência acontece quando interesses escusos vêm à baila. Então, que fique claro que essa Câmara, na sua totalidade, nós primamos pela lei, pela transparência, pela votação de projetos que são de bem para o nosso município e, principalmente, sem trocas, sem jogo de interesses. Esse tipo de política no nosso município não pode acontecer. É vergonhoso que a nossa Câmara vote uma lei vinda do Executivo e o Executivo depois quer retirá-la sem assinar o documento. O nosso presidente agiu corretamente, com o apoio dos outros 10, porque um servidor do Executivo não pode chegar aqui com um documento não assinado pelo chefe maior, pedindo para retirar um projeto de lei. Seria insano se assim o fizesse. Foi votado dentro daquilo que foi estabelecido e depois esse mesmo projeto é vetado. É vergonhoso que isso aconteça. E cabe a nós, legisladores, garantir que esse seja o último episódio que chegue a esse ponto. Que as reuniões, a partir de agora, sejam realmente transparentes, com a participação de todos, que a população possa participar, que todos os envolvidos tenham acesso às informações, para não ficar essa sensação péssima de que informações foram negligenciadas,
que existem outros interesses, eu posso garantir que por parte dessa Câmara não existe. Os moradores do Lami são muito bem-vindos, os futuros moradores aqui. É com muito orgulho que Bom Jesus dos Perdões recebe vocês e que vocês não levem essa má impressão do nosso município. Aqui é um município de gente boa, de gente trabalhadora, de gente que quer que o município progrida. A minoria é uma exceção, e é uma exceção que eu acredito vai ser engolida pela maioria. Obrigada. Parabéns pelas palavras. Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Aqui é uma casa de leis, tá? E nós somos 11, não somos 1 ou 2 ou 3, não participamos de conluio, nenhum, algo, jamais. O que eu quero é o progresso, queremos o progresso. Cada um daqui, eu acredito nisso daí. Eu parabenizo você, presidente, justamente pelo ocorrido. Tá? Hoje eu vejo uma política desonesta na cidade. Tá? E aqui temos comissão, não é só um só, temos comissão. Tá? Temos uma comissão formada pela Edilane, pelo Hélio e por mim. Tá? E foi a segunda ou terceira reunião, a porta fechada. Primeira a ser convocada era para ser a gente, não era para ser a porta fechada. Porque são 11, por que não abriu para todos? Eu particularmente não tenho interesse nenhum, meu interesse é o povo e a cidade. Para mim isso é importante. Para mim o importante é que vocês vão agregar, vai somar 95% de pagamento de imposto e contribuições para a cidade de Bom Jesus. Isso para mim é importante. Eu também não sou daqui, sou de São Paulo, mas eu adoro aqui, tá? E adoro as pessoas daqui. Mas infelizmente, a cidade não vai para frente por alguns. Então, das próximas, nos convocam, cada um tem a sua, são 3, cada um tem a sua função. E qual a função de cada um? Certo? E eu não participei de nenhuma, desde lá de trás, nem da segunda, nem da terceira, nem da de hoje. Então, acho que vocês deveriam deixar sempre a imagem boa desse município, que tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também, tem muita gente oportunista também. Certo? Muito obrigado e sorte para vocês. Obrigado, vereador Antônio. Algum outro vereador? Senhor presidente. Vereador Edson. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, o público presente aqui e a você que ouve a gente em casa, na internet, obrigado pela sua audiência. Senhor presidente, eu quero usar a palavra para poder enaltecer o trabalho da Câmara Municipal, em especial Vossa Excelência, pela sua atitude, que o senhor colocou, assumiu a responsabilidade e nos convocou para estar podendo resolver um problema que é de interesse para o desenvolvimento econômico do nosso município. Eu entendo que cada um tem a sua prerrogativa, o Poder Executivo, através do prefeito e seus jurídicos, tiveram o seu entendimento do veto ao projeto. Eu só não entendo como a gente o prefeito manda o veto para a Câmara Municipal e depois vota o seu próprio projeto, que é de interesse para o município, né? Então ficou subentendido. A Câmara interviu e está atendendo os interesses do munícipe, daqueles que estão querendo fazer de uma forma correta. Eu só tenho a agradecer a esse pessoal que está trazendo esse novo empreendimento para Bom Jesus dos Perdões, que não deixa de ser um empreendimento, porque se eles tivessem chegado aos Perdões há 20 anos atrás, a nossa cidade estaria em outro nível. Quando eu digo que nós estamos 20 anos atrasados, é por conta desse tipo de coisa que acontece. Quando acontece um movimento que vai ter arrecadação no município, que vai melhorar a parte turística, a parte econômica do nosso município, a gente não pode causar empecilhos. A gente tem que estender um tapete vermelho para esse pessoal chegarem e fazer o que tem que fazer na cidade. Por isso que a Câmara interviu, e aí eu quero enaltecer o trabalho de todos os vereadores que estão aqui, cheios de compromisso. A vereadora Fabiana saiu de uma ressonância, está lá o médico sozinho, veio aqui para resolver esse problema. A vereadora Rosângela saiu do seu trabalho, a Edilane saiu da sua obrigação, está lá, saiu contra a secretária ainda, né? Brigou para estar aqui. Cada um de nós estamos aqui
né? Tem vereador aqui com empreendimento fechado para poder resolver uma situação. Então é isso, o vereador Hélio também está aí também fazendo a sua correria. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você que ouve a gente em casa, é isso que a gente fala. Quando você precisa do vereador, quando a Câmara precisa intervir, a gente age, né? Ao contrário de que muitas pessoas falam que a Câmara é ineficiente, a Câmara não tem eficácia. É nesse momento que você vê o poder que a Câmara tem, tá? Então, hoje, eu parabenizo o presidente que fez valer a sua posição, a sua prerrogativa e está intervindo ao bem do município. Por isso que nós estamos aqui e eu parabenizo mais uma vez e agradeço vocês por esse empreendimento que vocês trouxeram para o nosso município. São essas palavras, meu presidente, e obrigado e bom dia. Obrigado pelas palavras, vereador Di, parabéns. Vereadora Rosângela. Bom dia, nobre presidente, vereadoras, vereadores, os meninos que vão estar logo fazendo as suas casas, que Bom Jesus dos Perdões, se Deus quiser. E a gente fica triste de ver uma situação dessa, porque um prefeito faz reunião, vê a comissão que teve reunião lá, que o Léo Paulo faz parte, manda o projeto para essa casa, votamos o projeto e depois o projeto vai para sancionar, a pessoa veta. Como que pode, né? A pessoa não tem palavra. Para mim, uma pessoa assim, ela não tem palavra. Então, ela não serve para ser político. Ou, sei lá, não sei o porquê, né? Tem coisa nos bastidores aí, mas a gente não tem que ficar falando aqui, porque isso acaba até prejudicando as pessoas. Mas é um direito adquirido, né? Vocês compraram, não tinha plano diretor, infelizmente não foi incluído, e agora a gente tem que regularizar. Não tem que ficar chamando, não vai dar para fazer isso, ou o funcionário não pode fazer isso. Ninguém está mexendo no plano diretor. E nós vamos votar aqui, nós estamos aqui para ajudar a quem precisa. Não para ficar fazendo vista grossa e ficar atendendo o anseio do prefeito. Eu acho que ele foi muito, muito infeliz em vetar esse projeto. Até porque ele sabe que vai entrar recurso para o município, ele sabe que a maioria que vão morar lá não vão ficar precisando usar o nosso posto de saúde, a nossa escola, porque é um loteamento de alto padrão. Então, eu não sei o porquê de tudo isso. Mas, como o vereador Flauzino falou, a professora Edilane, a vereadora também falou, aí fica aquela nuvem escura, né? O porquê? Manda um projeto para essa casa e depois veta. Aí a gente tem que ficar reunindo, conversando com o jurídico, achando tudo e arrumando. E estamos aqui hoje para dar o direito de vocês, porque vocês têm direito. A gente não pode tirar o direito de um cidadão. E é o que o Flauzino falou, a gente tem que parar. Uma cidade com menos de 30 mil habitantes, começar com corrupção, nós vamos parar. Já não basta Brasília, já não basta São Paulo, já não basta cidades grandes, agora no interior também vai começar essas corrupção, vai começar a guerrinha de daqui, dali, da lá. Não pode, gente, tem que parar com isso. A gente tem que entender que se é um direito da pessoa, a gente tem que dar. É um direito de remédio? Temos que dar. É um direito social? Temos que dar. É um direito de escola? Temos que dar. Temos que votar. Nós estamos aqui, desde que nós estamos aqui, desde da gestão nova, não foi negado um projeto, apenas um projeto, acho que foi aí negado, ou dois, sei lá. Mas tudo que é para ajudar a população, nós estamos votando. E não seria diferente para vocês. Agora, a gente não ia deixar votar aqui, vetar lá, né? O presidente foi muito correto, parabenizo você, presidente. Porque rapidinho nós recebemos o projeto e estamos aqui hoje, para dar o direito de vocês. E vocês têm todo o nosso apoio, a hora que vocês precisar, os 11 vereadores estão aqui. Só isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosângela. Parabéns pelas suas palavras. Presidente. Vereador Hélio, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras e vereadores, público presente e internautas. Eu fico, assim, primeiramente parabenizo, presidente, pela sua atitude, mas eu fico triste em alguns pontos da política. Né? Para quem me conhece, vocês não sabem, mas eu estou já no meu 3º mandato como vereador, e nós tivemos uma reunião com o doutor, lá no início, né, com alguns representantes, juntamente com o vereador Antônio e a vereadora professora Edilane. E eu, na qual faço parte da Comissão de Ocupação do Solo. E prontamente, todos nós, vereadores, também tivemos uma reunião, quem pôde vir, o presidente estava presente, com o representante
legal do Lamis. Eu até então não conhecia o projeto do Lamis, mas quando ele apresentou todo o projeto, eu fiquei encantado da forma que será vindo para Bom Jesus Perdões, a forma que vai ser feito, a forma que vai empregar tantas pessoas de Perdões e da região, né? Em todas as áreas vai ter pessoas que vai poder trabalhar lá dentro do loteamento, do condomínio, né? Tanto direto como indireto. Então a gente fica feliz. Mas eu chego a ficar num ponto triste, que se a política não for para melhorar a vida das pessoas, então para que existir a política? Eu penso dessa forma e acredito que todos os demais pares pensam. E eu percebo e percebi, presidente, nesse projeto, quando o prefeito manda, ele manda o projeto assinado por ele e depois ele veta o projeto. Então é uma coisa que não está vindo da forma que tinha que vir. Se ele manda e depois retira e veta, uma coisa que ele mandou, vindo do executivo, até onde que está certo? Então eu percebo que aí há, presidente, desculpa pela expressão, alguma guerra política que não pode existir. A guerra política entre nós, políticos, temos que existir, temos. Hoje todo mundo tem seu adversário político, estamos aí praticamente há um ano das eleições municipais, e você bem sabe, então fica essa coisa que não é bom para o município e principalmente bom para as pessoas que estão vindo para o nosso município, como são vocês. Então, a minha indignação é política, não é contra nenhum de vocês, porque quando a gente compra alguma coisa e vocês compraram aquele local que vocês escolheram a residir, acredito muitos de vocês vão residir e muitos talvez vão ter aquela casa de moradia só para final de semana, mas isso não deixa de ser a casa de vocês. E vocês escolheram, muitos de vocês ganharam dinheiro até chegar nesse momento para poder comprar. Todos vocês têm condição? Tem. E seria bom se todo mundo tivesse condição. Todo mundo queria ter a sua casa própria. Hoje é uma coisa que todo mundo sonha. Qualquer um ser humano sonha. Eu sei, eu vejo quantas pessoas nos procuram quando paga aluguel e vê a dificuldade. E vocês compraram, adquiriram e narraram. Então não é certo. Se vocês tivessem comprado, já existiram, era diferente. Então eu estou aqui, eu acho que a Câmara Municipal, todos nós somos um conjunto de 11 vereadores, todos nós queremos o bem da cidade e o bem de todos nós. Eu acompanho a fala de cada vereador, eu acho que aqui ninguém está aqui para ganhar benefícios próprios, até porque cada um de nós temos o nosso trabalho e graças a Deus cada um de nós sobrevivemos não só da política, cada um de nós temos a nossa atividade na qual nós somos remunerados também. Então nós não precisamos de nenhuma falcatrua, nenhuma perseguição e nenhuma corrupção. Então eu deixo aqui a minha indignação com a parte do Executivo de vetar esse projeto, na qual é um grande empreendimento e tenho a certeza que isso será de grande agrado para a região Bragantina. A região ganha, a cidade de Perdões ganha, o povo mais humilde de Perdões, que talvez lá dentro vai poder trabalhar, lá dentro vai poder desfrutar de ganhar o seu dinheiro também para estar gastando aqui no município. Isso é bom, é a geração de renda para o nosso município. A cidade cresce, nós crescemos, a política cresce, mas eu vejo que isso que foi feito aqui, presidente, mais uma vez, não foi da forma legal. Eu acho que deveria ter uma conversa que não teve, né? Eu acho que foi uma parte política contrária, ficou uma rivalidade, Paulo. Eu acho que isso deveria ter um bom senso de toda a parte, tanto executivo como legislativo e como os técnicos da prefeitura. Nenhum momento que eu saiba, nenhum momento foi chamado nenhum de nós, nenhum momento. Então eu fico triste, porque na hora de votar no projeto é todos nós, é sempre todos, é os 11. Então a parte executiva, através do prefeito municipal, não foi feito legalmente. Então eu acho que isso deveria ser mais transparente, de uma forma para que todos nós vereadores, os 11, tivessem essa certeza do que estaria acontecendo. Um bom dia e sucesso, com certeza as coisas vão acontecer. Bom dia a todos. O professor Edilene também quer mandar um recado. Parabéns, pelo vereador profissional.
rapidamente que o legal é com respeito e transparência, mas legal dentro da lei, né? Que fique muito claro isso. Legal dentro da lei. Não legal por falta de transparência e respeito. Obrigada. Vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente e os internautas que nos acompanham. Primeiramente, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: em nenhum momento eu fiz discurso político com relação a esse episódio. Nenhum, e nem faço. Porque eu não tenho interesse nenhum. Fique sabendo aqui, todos os nobres vereadores, os meus companheiros aqui, que eu estou no 7º mandato e já tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou concorrer uma nova reeleição aqui para a Câmara. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou encerrar meu ciclo aqui no Legislativo, findando o meu atual mandato. No Legislativo. Pretendo encerrar meu ciclo. Então, eu não estou fazendo absolutamente nada com interesse de reeleição. Então, por isso que eu estou tomando uma posição e procuro dar a minha opinião técnica. Nada mais do que isso. Essa casa tem um jurídico competente, por sinal, tem dois, mas nós temos o jurídico aqui que hoje responde pela procuradoria dessa casa, um jurídico experiente, sabe, renomado aqui em toda a região. Durante muitos anos, ele deu os pareceres jurídicos nessa casa e ele nos transmite segurança jurídica. Isso nos conforta muito. Tá? O doutor José Luiz Pinheiro é um dos melhores nomes no meio jurídico da advocacia que eu conheci até hoje. Então eu tenho plena confiança e segurança jurídica nos pareceres que ele nos ajuda a emitir. Esse é um ponto. Agora, gerou toda essa polêmica, toda essa discussão. Vocês procuraram pensar aonde é que começou o erro? Aonde é que está o erro de tudo isso? Não é do atual prefeito. Porque aonde que está o erro? O erro está na aprovação do plano diretor, e isso ocorreu em maio de 2019. Porque eu fui relator do plano diretor aqui na cidade. Conheço um pouco da cidade. Me dediquei ao máximo na elaboração do plano diretor. Certo? Inclusive, a nossa Câmara não tinha estrutura nenhuma para debater um projeto dessa magnitude. Isso foi possível ser feito diante da colaboração de algumas pessoas do município, que colaboraram muito. Mas como eu sempre disse aqui, o plano diretor para a cidade de Perdões é um projeto dos mais importantes que o município possa ter. E um outro detalhe, o plano diretor que foi aprovado não é perfeito. Tem falhas? Tem. Está cheio de falhas. Se for procurar, tem muitos pontos falhos. Mas também tem muita coisa boa que aconteceu no plano diretor. Só assim a cidade pode avançar, só assim a cidade pode ter um planejamento mais adequado. Então, a necessidade de um plano diretor é fundamental para a vida de uma cidade. Pois bem, então ali é que ocorreu o primeiro erro para chegar na situação que nós chegamos até os dias de hoje. Porque não foi observado que já existia um loteamento aprovado, certo?
a prefeitura teria que nos enviar aqui para casa quando dá a elaboração do plano diretor, para no plano diretor poder fazer o zoneamento para aquela área. E isso passou despercebido. Falha nossa. Mas foi mais falha do executivo na época, que não nos informou. Nós não sabíamos que tinha um loteamento aprovado com todas as licenças adequadas. Porque o ato de aprovação da prefeitura saiu no ano de 2018. Tá certo? Então, eu sinceramente, eu não sabia disso. Nem isso foi comentado. Ponto. Então temos que corrigir o erro. Daí o que aconteceu? Aconteceu que agora, coisa de pouco tempo atrás, foi criado um conselho de política urbana na cidade. Foi feita uma assembleia aqui, onde todos foram convidados. Aqueles que não participaram também não podem reclamar, porque quem não participa não tem o direito de reclamar, tá certo? Pouquíssimas pessoas estavam aqui quando da eleição para esse conselho. Esse conselho foi soberano na eleição. Foram eleitos representantes da cidade para poder tocar esse conselho. Esse conselho, ele tem poder opinativo e também deliberativo, que o próprio plano diretor determina isso. Qualquer modificação, qualquer coisa que tenha que ser inserido no plano diretor ou retirado, assim por diante, tem que passar pelo crivo do conselho. O conselho tem que analisar isso, para depois encaminhar para analisado, debatido, aprovado, depois encaminha para o executivo. O executivo não pode mais, por conta própria, fazer um projeto de lei e mandar para a Câmara para que seja feita alguma alteração, seja lá o que for. Primeiro é o conselho. E eu fui eleito nessa Assembleia como representante aqui da Câmara Municipal, e o meu suplente é o vereador Edson de Souza Lima. Então eu venho acompanhando isso há tempo. O Conselho debateu e aprovou essa alteração no plano diretor. Ou melhor, alteração não, essa inserção no plano diretor, devido à falta de zoneamento lá. Foi para o Executivo enviou um projeto de lei aqui. Chegou o projeto de lei aqui, o prefeito vai, não sei por que cargas d'água, entrou com um ofício aqui pedindo a retirada, mas também não justificou no ofício de retirada o porquê que estava retirando. Certo? Foi um ponto que a presidência da Câmara deu sequência no projeto, porque o projeto já constava da pauta. Né? Daí o que aconteceu? A Câmara foi para as comissões, certo? Os senhores aí do Portal Lamis conversaram com todas as comissões, principalmente com a comissão de uso e ocupação do solo, com a comissão de finanças e orçamento, e também com a comissão da qual eu faço parte, que sou relator, da comissão de Constituição e Justiça, certo? Todas as comissões foram conversadas. Entenderam perfeitamente, o projeto veio para o plenário e foi votado e aprovado por unanimidade, sem nenhuma correção por parte da Câmara, sem nenhuma alteração. O projeto do jeito que veio foi aprovado, sem emenda, sem nada, na sua originalidade. Não é isso que aconteceu? Ponto. A Câmara aprovou, se faz o autógrafo, remete para o Executivo, e o Executivo, ele tem um prazo de 15 dias para vetar ou sancionar. O porquê que nós fomos lá na Prefeitura, quando o prefeito chamou a gente para uma conversa,
Fomos por quê? Inclusive vocês do Portal da Mídia estavam juntos. Porque já se estava se cogitando a possibilidade de vetar o projeto. Não foi isso que aconteceu? Certo? Então, alguns vereadores ficaram aí, sabe, até num certo ponto chateados porque não foram convidados lá para a reunião lá. Cheguei para o presidente e falei para o presidente, vai ter uma reunião lá porque a prefeitura está com dúvida lá, o setor de obras da prefeitura está questionando alguns detalhes e tem-se um parecer preliminar lá da prefeitura que possivelmente eles poderiam vetar o projeto. Aí, falei para o presidente, nós fomos lá, o presidente chamou, acho que até a professora Edilane, foi junto, né? Mas quando se trata de veto, é só a Comissão de Constituição e Justiça que emite parecer. O prefeito vetou. Só compete à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer. As outras comissões já fizeram o seu papel antes da votação da matéria. Então não sei por que ficar apontando que as outras comissões tinham que ser ouvidas. As outras comissões já foram ouvidas antes da votação do projeto. Quando se trata de veto, para derrubar o veto ou acatar o veto, quem emite o parecer é a Comissão de Constituição e Justiça, nenhuma outra comissão. Então isso tem que ficar bem claro aqui. Chega desses ciúmes bobo. E agora, para encerrar, eu, sabe, procuro dar minha opinião, principalmente num caso desse, numa posição mais técnica. O pouquinho de conhecimento que eu tenho, jurídico, eu cursei até o 3º ano na Faculdade de Direito, mas a minha escola é aqui dentro. Eu aprendi aqui dentro. O vereador ele tem a obrigação de conhecer o regimento interno da casa. Ele tem a obrigação de conhecer a lei orgânica do município. E isso eu fiz. Quando eu omito uma opinião, eu omito opinião fundamentada em conhecimento pelos anos que eu tenho aqui dentro. Eu procuro observar a lei. O vereador ele tem que observar a lei, deixar as questões políticas de lado. Questões políticas é uma outra situação, certo? Como o executivo também. O executivo ele tem que observar a lei. Ele não pode fazer as coisas da cabeça dele. Então, me preocupei com isso. Conversei com o Dr. Marcos, conversei com o Dr. José Luiz Pinheiro, conversei com o departamento jurídico da prefeitura, com os 2 advogados lá, com o Dr. Guilherme, com o Dr. Kleber, com a procuradora, que é ela que tem o poder de emitir os pareceres, certo? Conversei com outro advogado também, experiente no assunto, certo? Eu acompanhei esses dias, não sei se os senhores acompanharam, o debate que teve na Câmara de São Paulo, para aprovação da revisão do plano diretor. Então eu sempre me interessei por essa questão, sabe? E estou aí no meu 7º mandato, mas eu tenho certeza que eu tenho muito que aprender ainda, certo? Que a gente erra e aprende todos os dias. Então, esse é um assunto que eu tenho interesse, é sobre o plano diretor, gente. Sabe? Porque o plano diretor é uma coisa fundamental para a nossa cidade. E para encerrar, também sou totalmente a favor da derrubada desse veto, certo?
por diversas questões aqui. Está bem explícito aqui, bem detalhado no parecer. O parecer elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça, assinado pela vereadora Rosângela e pela vereadora Renata. Então, eu acho que agora a gente precisa dar um fim nessa história. Poderá vir novos episódios para frente? Poderá. Poderá. Certo? Se amanhã depois o Executivo achar conveniente entrar com uma DIN, certo? Uma ação direta de inconstitucionalidade, aí já é um outro passo. Mas eu acho que a Câmara ela está fazendo o papel dela, certo? É um projeto que é um benefício para o município. Isso está sendo um benefício para o município, certo? Vai de encontro ao interesse público. Quanto que o município não vai arrecadar com toda a implantação desse loteamento? Certo? IPTU, alvarás aqui para as construções, enfim. Nós estamos à mercê aí desses próximos dias ser votado a reforma tributária. Se cogita a possibilidade dos municípios serem prejudicados, perder receita com essa nova reforma tributária. Certo? Então nós não podemos dar o luxo de perder uma receita tão significativa para o município que é a autorização de importar a Lamisa aí para que façam as devidas construções. Então, eu procurei, sabe, fazer a minha opinião está sendo mais pelo lado mais técnico do que político. Então, eu não estou aqui para ficar fazendo discurso político e nem média com ninguém. Entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro aqui, tá? E com relação à hora que eu cheguei aqui na Câmara, o pessoal estava ali tomando um café ali na sala, certo? E eu não marquei nenhuma reunião com os senhores aí, certo? Bati na porta, entrei para tomar um cafezinho e nós fiquei conversando, nada mais do que isso. Não pensam os senhores vereadores que eu convoquei reunião do pessoal do Portal Lamisa aí e fiquei lá as portas fechadas. Não tem nada a ver. Para com essa ciumeira, gente. Para com isso. Eu costumo dizer, doutor Marcos, que a política é o maior dos amores, porém a mais ciumenta que tem. Tá certo? Então eu estou aqui para colaborar com a minha cidade, sabe, ajudar a minha cidade naquilo que for possível. Eu tenho uma lista de serviços prestados para essa cidade. Cometi alguns erros, mas eu tenho consciência que muito mais acertei do que errei. Certo? Então, esse o meu... Vocês me desculpem até esse tom de desabafo, mas, primeiramente, eu acho que o meu voto vai ser um voto mais técnico do que político. Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigado aí pelo tempo que eu me estendi, senhor presidente. Presidente, só posso comentar por causa do plano diretor, né? O plano diretor ele saiu de um jeito aqui e lá foi votado de outro. Você vê a situação. Então a gente quer corrigir, mesmo assim a gente... infelizmente é assim que acontece. A Câmara quer corrigir, manda o plano diretor certo e lá eles publicam outro. Obrigado, vereador Paulo. Parabéns pelas suas palavras. Também a vereadora Rosângela. Tá, eu quero agradecer imensamente a participação dos vereadores. Pedir desculpa já pela delonga. A vereadora Fabiana estava com o médico lá aguardando. Mas a gente quer deixar bem claro para todos, internautas, público presente, que nós da Câmara Municipal não estamos cometendo nenhum suicídio político. A gente está fazendo essa reunião, essa assembleia, para o bem da nossa cidade, o progresso dessa cidade. Senhores vereadores, nesse momento então passaremos à votação do veto. Lembrando
que favorável mantém-se o veto e contrário derruba-se o veto. O primeiro vereador a votar é o nobre vereador Antônio Marcos Clausino. Contra. E que traga o progresso para a nossa querida Bom Jesus. Obrigado. Vereadora Edilane Aparecida de Oliveira Batista. Contrária ao veto. Vereador Edson de Souza Lima. Eu voto contra o veto, senhor presidente. Vereadora Fabiana Félix. Contra o veto. Vereador José Estevam Franco. Contra o veto, senhor presidente. Vereador José Fernando de Oliveira. Contra o veto. Vereador Paulo Sebastião Bueno. O meu voto é contra o veto, senhor presidente. Vereadora Renata Maria Alves de Oliveira. Contra o veto. Vereadora Rosângela de Souza Pavan. Contra o veto. E o vereador Sidney Santos. Contra o veto. Senhoras vereadoras, vereadores. Só pela ordem. Hélio, desculpe. Está queimando eu? Não, é que a lista veio do ano passado. Por isso Está me queimando? Não, jamais. Desculpa. Pelo amor de Deus. Perdão pela falha. Vereador, poderoso vereador Hélio José Vieira Gonçalves. Eu sou contra o veto. Pelo povo, para o povo, com o povo. Parabéns. Senhoras vereadores, senhores vereadores, o veto ao projeto de lei 30/2023 foi rejeitado por unanimidade de votos. Não havendo mais nada a se tratar, às 11h10, declaramos encerrada a segunda sessão extraordinária 2023. Um bom dia e um bom final de semana a todos.